A infidelidade dos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho. Gálatas, capítulo 1 verso 6, por John Stott. Em todas as outras epístolas, depois de saudar os seus leitores, Paulo continua orando por eles ou louvando e agradecendo a Deus. A epístola aos Gálatas é a única em que não há oração, nem louvor, nem ação de graças, nem elogios. Em vez disso, o apóstolo vai direto ao assunto, com uma nota de extrema urgência. Paulo expressa admiração diante da inconstância e instabilidade dos Gálatas, e prossegue queixando-se dos falsos mestres que estavam perturbando as igrejas da Galácia. Daí, então, ele enuncia um anátema solene e terrível contra aqueles que se atrevem a alterar o evangelho. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Note-se que o verbo está na voz ativa e não na passiva, e que o tempo é o presente, não o passado. Não é que tenhais sido afastados tão depressa, mas que estejais passando tão depressa. Ou, como diz a Bíblia na linguagem de hoje, estou muito admirado de vocês estarem abandonando tão depressa. A palavra grega, metatitemo, é interessante. Significa transferir a fidelidade. É usada com referência a soldados do exército que se rebelam ou desertam, e a pessoas que mudam de partido na política ou na filosofia. Um certo Dionísio de Heracleia, por exemplo, que abandonara os estoicos, tornando-se membro de uma escola filosófica rival, isto é, um epicurista, era chamado de metatememos, um vira-casaca. É disso que Paulo acusa aos Gálatas. Eles eram vira-casacas religiosos, desertores espirituais, e estavam abandonando aquele que os chamara para a graça de Cristo e abraçando um outro evangelho. O verdadeiro evangelho é, na sua essência, o que Paulo diz em Atos, capítulo 20 verso 24, o evangelho da graça de Deus. São as boas novas de um Deus cheio de graça para com pecadores indignos. Na graça ele deu o seu Filho para morrer por nós. Na graça ele nos justifica quando cremos. Tudo provém de Deus, como Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 5 verso 18, significando que tudo é de graça. Nada é devido aos nossos esforços, aos nossos méritos ou às nossas obras. Tudo na salvação é devido à graça de Deus. Mas os Gálatas convertidos, que haviam recebido este evangelho da graça, estavam agora se voltando para um outro evangelho, um evangelho de obras. Os falsos mestres eram evidentemente judaizantes, cujo evangelho encontra-se resumido em Atos, capítulo 15 verso 1. Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Eles não negavam que era preciso crer em Jesus para se obter a salvação, mas enfatizavam que também era necessário circuncidar-se e guardar a lei. Em outras palavras, era preciso deixar que Moisés completasse o que Cristo havia iniciado. Ou, melhor, nós mesmos teríamos que completar, através de nossa obediência à lei, o que Cristo havia começado. Era preciso acrescentar nossas obras à obra de Cristo. Era preciso concluir a obra inacabada de Cristo. Essa doutrina Paulo simplesmente não podia tolerar. O que? Acrescentar méritos humanos ao mérito de Cristo e obras humanas à obra de Cristo. Deus nos livre. A obra de Cristo é uma obra acabada, e o evangelho de Cristo é o evangelho da graça livre. A salvação é só pela graça, só pela fé, sem mistura alguma de obras ou méritos humanos. Ela é totalmente devida à vocação graciosa de Deus, e não a qualquer boa obra de nossa parte. Paulo vai ainda mais além. Ele diz que a deserção dos Gálatas convertidos estava relacionada com a experiência e também com a teologia. Ele não os acusa de desertarem do evangelho da graça com vistas a um outro evangelho, mas de desertarem daquele que os chamara na graça. Em outras palavras, teologia e experiência, fé cristã e vida cristã, andam juntas e não podem ser separadas. Afastar-se do evangelho da graça é afastar-se do Deus da graça. Os Gálatas que se cuidassem, pois estavam se afastando muito depressa e precipitadamente. É impossível abandonar o evangelho sem abandonar a Deus. Como Paulo diz mais adiante, em Gálatas, capítulo 5 verso 4, da graça decaístes. A infidelidade dos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho. Gálatas, capítulo 1 verso 6. Trecho tirado do livro A Mensagem de Gálatas, Somente um Caminho, páginas 22 a 24, por John Stott.